Para mim é um desafio grande essa palestra, porque nesse tipo de tema não se trata de troca de conhecimentos. Nós temos que tentar explorar juntos. E nós somos tão acostumados a um hábito mental de receber conhecimentos de fora. O conhecimento, tal como nós aprendemos nas escolas, nas universidades, são informações que são recebidas dessa maneira e memorizadas de alguma maneira e depois usadas para fins práticos. E não há nada de errado com isso, porque a vida humana precisa ser uma vida prática, precisa ser organizada, precisa ter meios e modos práticos de funcionamento. Mas como nós somos muito acostumados, por que não dizer viciados, numa atitude mental desse tipo, uma atitude mental que primeiro quer reter para depois agir, a gente vive o tempo todo na mente finita. E a mente finita pode ser muito boa para tecnologia, para ganhar dinheiro, para construir coisas fantásticas no mundo material, mas para o que diz respeito à paz, à harmonia, felicidade, amor, tudo que o ser humano mais aspira, essa mente finita não é capaz de proporcionar. Ela pode proporcionar conforto material, ela pode proporcionar praticidade, mas na prática, como é dito numa das cartas dos Mahatmas, o intelecto abebera-se muito mais facilmente do mal do que do bem. Entenda-se o mal aqui não como aquele desejo de fazer mal aos outros, uma pessoa maligna, mas o próprio egoísmo que é a fonte do mal. Todos nós somos profundamente egoístas. Nós vivemos para nós mesmos e para os nossos. E um pedacinho da nossa vida, a gente faz alguma coisa que seja sem busca de recompensa, sem busca de resultado, sem busca de ganho. Então a nossa vivência na mente finita é muito grande e na mente infinita nós estamos engatinhando. Nós estamos realmente dando os passinhos de neném para nos abrirmos a essa dimensão, que é a dimensão infinita, com todo o poder, com toda a sabedoria, com todo o amor que existe nessa dimensão. Eu falo nessa dimensão porque a literatura teosófica, ela se refere não só a nós, como ao universo, como sendo multidimensional. Então, a meditação, ela não é só a hora que você cruza as pernas num quarto fechado e pronto, vou meditar. Isso é a parte externa, mecânica. A verdadeira meditação é quando a mente serena. Às vezes você nem está. Às vezes você está num lugar qualquer, na natureza, ou até em qualquer ambiente que dá aquela vontade de ficar quietinho, sabe? Aquela vontade de, deixa eu ficar quietinho um pouquinho, aquela vontade de ficar parado, paralisado, né? Uma paralisação interna. Quando a mente serena, a gente descobre que a gente não é só pensamento. Nesse serenar da mente, nesse aquietamento da mente, existe uma inteligência muito mais penetrante, existe uma capacidade de afeição muito maior, existe uma harmonia natural dessa dimensão. E essa dimensão, ela é acessível a qualquer ser humano, desde que ele perceba a si mesmo, perceba a sua consciência aprisionada ou no corpo, ou na emoção, ou no pensamento. E ao perceber,
ele se coloca num estado de observação, de pura observação. Quando há essa pura observação, sem julgamento, sem condenação, sem dizer concordo, discordo, sem dizer certo, errado. Quando há só essa observação serena, essa dimensão infinita começa a se manifestar através de nós. Então, o grande problema que fica na cabeça de quase todo mundo que tenta andar por esse território é como acalmar os pensamentos. A gente tem consciência de que nesses níveis de matéria, dessas dimensões que se interpenetram esse mundo, as mais densas, quando elas entram em cena, quando a consciência fica presa na dimensão mais densa, a mais sutil meio que se retira. Não é que ela se retira, é que a consciência está presa num nível mais denso e ela não percebe o mais sutil. O mais sutil continua ali, mas ela não percebe. Então, por exemplo, vamos supor que você está com uma baita dor de dentes, ou uma dor de cabeça, ou sei lá, qualquer dor física, muito forte. Aí a pessoa vem falar de amor para você, de harmonia, de mente infinita. Quero saber, né? Por quê? Porque essa consciência está ali, naquela dor física, que ela está aprendendo, você não consegue, né? Então você precisa ou tomar um remédio, ou fazer um trabalho muito grande consigo mesmo de suportar aquela dor e não ficar preso naquilo que ela te puxa para baixo. Assim? E você repare que a dor física ela vai afetar o seu humor, ela vai afetar o seu astral. Você com a dor física, raramente você não fica com um astral mais denso, mais pesado, emocional mais pesado. Vamos supor que você não está com nenhum problema físico, mas você está aborrecido com alguma coisa. Então você não consegue pensar direito, porque você está chateado com alguém, você está com ciúme, ou você está com raiva, ou você está com alguma emoção pesada te dominando. Todos nós passamos por isso, sem exceção. Todos nós passamos por isso. O que acontece com o seu pensamento? Fica tendencioso, né? Já viu aquela discussão que alguém fala para o outro e fala assim, mas você está com raiva? Aí tu fala assim, eu não estou com raiva. Né? A consciência está presa naquilo e ela não percebe. E ela é escrava daquilo. Isso acontece com a nossa consciência. Quando a gente é capaz de harmonizar as emoções, calma lá, conta até 10, vamos serenar isso aí. O que acontece com o mental que é mais sutil do que o emocional? Ele volta a ficar lúcido, volta a ter a capacidade de pensar com mais liberdade. Não é? Então, onde o mais denso entra, onde a consciência fica presa no mais denso, o mais sutil fica isolado. A mesma coisa acontece com o mental. A nossa civilização do século XXI, desse milênio, é uma civilização profundamente mental, profundamente tecnológica. E esse mental chamado mental concreto, prático, ele é sempre finito, porque ele pode conseguir fazer maravilhas do ponto de vista prático, mas ele sempre vai ser desagregador, ele vai ser sempre egoísta, ele vai ser sempre uns com muito, outros com nada. Por que o mundo é o caos? O que é o mundo? O mundo é gente passando fome, gente que não tem onde enfiar dinheiro, né? Gente passando necessidades básicas, né? Há um desequilíbrio total, a vida humana é uma competição absurda, cada um querendo ser melhor do que o outro, as empresas cada uma ser maior do que a outra, os países cada um querendo vender mais do que o outro e se defender mais do que o outro, a produção de armas, essa loucura, até chegar a bomba atômica. O que é isso?
ser produto de uma mente que não é iluminada pela sabedoria, pela harmonia, né? Então, essa mente finita, ela não é capaz de produzir nem a felicidade individual, porque ela é profundamente egoísta, e a felicidade do egoísmo é a autossatisfação. Só que ela não sacia. Você quer mais, você tem, aí você quer mais, você tem, você quer mais, e é insaciável a felicidade do egoísmo. O cara pode ter tudo no mundo e é um cara amargurado. E às vezes um outro não tem nada, é uma pessoa simples, mas está de bem com a vida, está feliz. Então essa cultura de que a felicidade é ter, é uma cultura enganosa, né? Então, esse mental finito, ele não é capaz de produzir a felicidade individual, nem a felicidade do mundo, porque é o cada um por si e salve-se quem puder, que é uma contradição à lei da unidade da vida. Muito bem. Aí, como serenar esse mental finito? Se você partir da decisão, eu vou serenar meus pensamentos, o que vai acontecer? Ele vai escapar. Você vai reprimir, ele vai escapar. Você vai reprimir de novo, ele vai escapar de novo. Porque esse tagarelar mental é um vício que nós temos. Nós somos viciados em blá, 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 o tempo todo. Para que a gente possa descobrir como serenar o pensamento, a gente precisa compreender o pensamento, compreender o funcionamento da mente. Por quê? A mente infinita ou mente imensurável, porque a mente finita, ela mede tudo. Tudo para ela tem parâmetro de comparação. Na mente infinita não há parâmetro de comparação. Então, para a gente aprender a serenar ela, nós precisamos compreender como que ela funciona. E ela funciona, para a gente entender como que ela funciona, a gente tem que entender o tempo. Como assim? O que o tempo tem a ver com isso? Na nossa lógica mental, o tempo é dividido em passado, presente e futuro. Não é assim? E a gente vive no presente lutando para que o futuro seja de acordo com aquilo que a gente gostou do passado. É uma eterna luta, a vida é uma batalha. Sempre querendo modificar as situações para atingir alguma coisa, conforme aquilo que a gente já apreciou ou desapreciou, né? Para evitar coisas que a gente não gostou do passado. Alguém aqui é capaz, tem alguma máquina, túnel do tempo, que possa fazer, entrar nesse túnel e ir há 20 anos atrás e depois voltar, ou ir há 20 anos da frente e depois voltar? Quando eu era garoto, tinha um filme na televisão que chamava O Túnel do Tempo. Aí os personagens entravam no túnel, aí saíam lá em Roma e viviam no meio dos personagens que estavam vivendo lá em Roma, tal. Depois voltavam, aí depois entravam no túnel de novo, iam no futuro. Essa máquina não tem. O único tempo que existe, o único tempo em que você pode manifestar a vida é o agora. É o eterno agora. Para as coisas práticas e materiais, você joga com o tempo. Então você vai construir uma casa, você precisa, né? Silene está construindo lá a sede da ST em Goiânia. Ela sabe o que é isso. Comprar o terreno, tempo, fazer o projeto, juntar o dinheiro, né? Contratar o mestre de obra. Tudo que você faz no tempo material, no mundo material, você joga com o tempo. São realizações. Só que esse mundo material ele é passageiro. Todos nós estamos aqui de passagem. A coisa mais inexorável é que daqui a 100 anos, se a Helena tiver
E a Sofia vai ser, porque a medicina está avançando, né? Talvez nenhum de nós esteja mais aqui há 100 anos. Então a coisa mais inexorável, a verdade mais absoluta, é que nós estamos aqui de passagem. Mas a nossa mente finita, nossa mente condicionada, essa mente que é resultado das acumulações na memória, ela quer que por ela a gente viveria 100 mil anos. É como se a gente não fosse sair nunca desse palco aqui de teatro que é a vida física. Então, para tudo que é prático nesse mundo transitório, você joga com o tempo. Mas a realização, a felicidade, a plenitude, tudo que a alma humana aspira, aquela sede de felicidade que existe no coração de todo ser humano, nada que for externo vai saciar. Só quando a gente compreende a nós mesmos e compreende que a vida é agora, sempre agora, e que o pensamento é uma fuga do agora. O pensamento é um instrumento que a natureza nos deu, um cérebro, para projetar coisas, para realizar coisas no mundo material. Mas nós, não conhecendo esse equipamento que a natureza nos deu, não sabendo utilizar, nós nos escravizamos a ele. E por nos escravizarmos a esse mental finito, a nossa vida é infeliz e a vida humana em geral é infeliz. Quando a gente descobre que a vida é sempre agora, e que agora eu posso estar plenamente acordado, plenamente desperto, plenamente atento, ou posso estar dividido. Como dividido? Nós estamos aqui agora. Parte da minha consciência está ligada, ouvindo as palavras que estão sendo ditas. A outra parte está indo lá nos arquivos da memória para dizer concordo, discordo, certo, errado. Ou seja, nós não temos intensidade, energia para estarmos inteiros aqui agora. Quando a gente está totalmente atento a qualquer coisa que estejamos vivendo, não só vivendo no plano objetivo, mas também vivendo subjetivamente, porque a vida é tanto objetiva quanto subjetiva ao mesmo tempo. Quando nós estamos plenamente atentos, a mente está em silêncio. E numa fração de segundo, a gente é capaz de tocar a dimensão sagrada. A dimensão sagrada é a mente infinita. Essa mente que permeia tudo. Que ela não escolhe, é que nem o sol. O sol, ele dá a sua luz, ele não escolhe se é feio, se é bonito, se é justo, se é injusto, se é alto, se é magro. Essa fonte de energia primordial, ela é a fonte de tudo. E para nós tocarmos essa fonte, nós precisamos nos harmonizarmos interiormente. Nós precisamos que a nossa consciência esteja livre em relação ao nosso corpo, às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Aí você vai dizer assim, poxa, mas como que a gente vai manter esse estado de atenção absoluto, assim, vou ficar atento, meio doidão isso aí, né? Doidão. Mas quando a gente compreende a mente, o que acontece? A gente percebe a distração, sem fazer disso um conflito. Quando a mente está viajando de um assunto para o outro, do outro para o outro, é tão comum
Às vezes a gente se pega assim, nossa, por que eu estou pensando nisso agora? Aí você faz uma recapituladazinha, não, mas eu pensei naquele assunto que me levou para esse, que depois me levou para esse, depois me trouxe para esse aqui. Ou seja, a nossa mente é muito mais inconsciente do que a gente imagina, porque ela vai sozinha, né? Então, quando a gente percebe ela em movimento, sem fazer disso um problema, sem querer reprimi-la, a gente já está num estado natural de atenção. Então, o grande erro que a gente pode cometer nesse tipo de assunto é querer, com a mente finita, dominar a mente finita. Isso é impossível. Por quê? Porque ela já é dividida por natureza. O que a gente precisa é perceber que, através de uma observação isenta, a gente observa até os pensamentos. Às vezes eles nos puxam com uma maneira tão violenta que a gente se perde neles, como a gente se perde nas emoções também. Mas toda vez que nós percebemos a emoção, sem ficar atiçando a emoção com autopiedade, coitado de mim, que injustiça, que absurdo, né? Ou sem ficar alimentando, tipo desejo. Desejo é emocional, e a pessoa fica alimentando com o pensamento. O elemental, o emocional, ele é nutrido através do pensamento, né? O pensamento, esse pensamento ordinário, ele precisa ser iluminado pela mente infinita, que é impessoal. Ou seja, quando nós somos capazes de esquecer de nós mesmos, esquecer de nós mesmos não significa nos tornar num estado de amnésia, de não saber onde eu moro, não saber meu nome. Não. Esquecer no sentido de aquietamento. Não sou eu em primeiro lugar. Naqueles momentos em que você está em segundo plano, o que interessa é o que você está vendo, é a coisa em si, não é você. Nossa mente tem a mania, o vício, até quando ela observa, eu estou observando. Quando ela faz isso, ela não está observando. Ela está presa na ideia de que ela está observando, ou seja, ela está dividida. Quando ela esquece completamente de si mesma, só existe a observação do que quer que esteja acontecendo. Então, falar sobre a mente infinita ou imensurável é um desafio muito grande, porque só essa mente infinita pode iluminar os caminhos da mente finita. Só essa mente universal, impessoal, na dimensão do não eu, em que a gente fica num estado de profunda humildade sem se achar humilde. Um estado de profundo aquietamento. Essa harmonia, ela borbulha, ela jorra, sob forma de afeição, boa vontade, simpatia, inteligência clara, penetrante, amor. Talvez a força mais poderosa do universo é a menos compreendida de todas. Porque para nós amor é desejo, é paixão, é posse, é apego. Tudo que o amor não é o que a gente acha que ele é. Mas quando a gente é capaz de morrer no sentido psicológico, de deixar o eu fora da jogada, né? Esse amor vem sozinho, ele brota sozinho. Então, para a gente navegar nessas águas, é preciso autoconhecimento, que é perceber todos os enganos que a mente finita cria. Ela está criando o tempo todo o tempo ela está criando, inventando, criando coisas pretensamente sagradas, que são projeções dela. Porque o sagrado, ele não é uma projeção da mente.
O sagrado é algo que está além desse pensar comum. E só quando esse pensar comum se aquieta, é que o sagrado aparece. Só que a nossa vida é o tempo todo enfiada nessa mente finita, né? Então nós temos que aprender através do estudo, através da meditação, do autoconhecimento, que não é conhecimento. O autoconhecimento não é conhecimento. O conhecimento que a gente conhece é aquele: informação, memória, ação. O autoconhecimento não é isso. O autoconhecimento é a observação isenta. Observação isenta de nós mesmos, do que nós estamos sentindo, honestamente. Porque a gente está sempre se enganando, o tempo todo. A gente não consegue ver, às vezes, a nossa sombra, na maioria das vezes. A gente está com ciúme e não admite. A gente está com raiva e não admite. A gente está com medo e não admite. A gente está com desejo e não admite. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso com isenção, quando não existe mais eu estou olhando, só existe aquela coisa que está sendo olhada, porque o eu estou olhando é uma imagem do pensamento, é um truque. Eu estou olhando. Mas quando eu vejo que isso é um truque e sai da minha frente e só existe aquela coisa observada, o que acontece com ela? Seja a raiva, seja o medo, seja o ciúme, seja a ambição, cobiça, o que for. Ela se transforma. Quando você dá atenção plena e verdadeira, sem nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de condenação, aquela energia que estava presa, aquela energia inconsciente presa, ela se liberta sob a forma de uma energia mais sutil, mais clara, mais leve, mais sensível. Então é um trabalho infinito para muitas vidas. Mas o trabalho a ser feito é sempre agora. Não adianta eu adiar o trabalho que eu preciso fazer agora para uma outra existência, ou para o futuro, ou para quando eu tiver tempo, ou seja lá para quê. Porque nós vamos estar escravizados na vida condicionada, na vida da mente finita, que não nos satisfaz. Ela pode nos trazer alguns prazeres, alguns momentos, mas essencialmente nós continuamos insatisfeitos. E a partir do momento que nós começamos a compreender a nossa mente, que esse pensamento no qual nós somos tão viciados é um estado de desatenção, e quando nós formos capazes, ainda que por poucos segundos, poucos minutos, estar inteiros, com atenção total e plena, com ausência de eu estou atento, só existe a atenção, não é? Quando a gente compreende todos esses joguinhos e truques que o nosso pensamento faz, sempre nos colocando em cena de alguma maneira, quando a gente percebe tudo isso e deleta, a vida se transforma, porque aí a vida infinita começa a se manifestar através de nós, as nossas relações começam a ficar mais sadias, mais amenas, mais harmoniosas. Onde tem encrenca, a gente olha para dentro da gente e vê qual é o ponto da gente, seja emocional ou mental, que está pegando com a encrenca, né? Porque quando a gente dissolve dentro da gente o lado da encrenca, o outro lado também dissolve. Por quê? Se a pessoa está harmônica, em paz, a desarmonia da outra não é que há um isolamento, mas é que ela não vai se relacionar com a outra no jogo da desarmonia. Pelo contrário, ela vai permanecer em harmonia. Então, tocar a mente infinita, você podia usar outro nome, a mente divina. Essa palavra divina é uma palavra contaminada, difícil de usar, mas dá para usar. Tocar a mente onde está o absoluto, o eterno, o inominável,
Porque nenhuma palavra vai conseguir refletir essa coisa infinita, que é essa dimensão sagrada que permeia tudo, que uns podem chamar de Deus, outros podem chamar de Alá, outro pode chamar sei lá de quê, mas o nome não é a coisa, o nome é só um símbolo que tenta apontar para uma coisa e a nossa mente infinita se perde nos símbolos, a ponto de achar que o meu Deus é diferente do seu Deus e nós vamos brigar, vamos até a guerra, se for o caso, uma guerra religiosa por conta de símbolos e não da realidade. Então, essa dimensão infinita, ou essa mente infinita que permeia tudo e a todos, ela é uma realidade. Agora, assim como os animais têm uma dificuldade tremenda de fazer um cálculo matemático, para eles é impossível, para nós é muito difícil transcender essa mente finita e nos abrirmos e vivermos e respirarmos nessa dimensão da mente imensurável, ou Deus, se você quiser chamar, que está aqui presente, aqui agora, e que pode chegar no coração de cada um. Quando o coração está na frente do pensamento, essa sintonia ela é muito maior. Normalmente a gente põe o pensamento na frente do coração, e por isso a gente se dissocia. Agora, para colocar o coração, tem que ter muita humildade, tem que perceber muito o ego querendo entrar em cena, dizer, sai, né? Enfim, esse é o tema da nossa escola de verão. E eu desejo que todos nós possamos mergulhar com vigor, com energia, nessa dimensão infinita, que não é teórica. Né? Não é teórica. Eu só queria dar uma última palavrinha sobre o meu amigo. Eu digo que é um amigo que eu não conheci, mas eu o tenho como um amigo. Eu até cheguei a escrever esse livrinho aqui, Autoconhecimento, que o último capítulo é dedicado a esse amigo, que eu não conheci pessoalmente. Eu não li o livro ainda, mas eu li só o primeiro capítulo. E vejam bem como vou ler só um parágrafozinho do primeiro capítulo, vou ler só um parágrafozinho desse primeiro capítulo, porque veja bem, eu não tentei convencer vocês de nada, eu tentei aprender de mim mesmo, para mim mesmo, compartilhando com vocês, que é o que eu tento fazer, que é o que ele tenta fazer também. Cada vez que você está falando, você está aprendendo. Não é uma coisa que você sabe e vai ensinar. Isso faz toda a diferença, isso é uma coisa que a gente não explora muito na sociedade teosófica. Essa condição de que somos todos aprendizes. Se nós nos colocarmos nessa posição, o nosso grau de abertura acaba sendo infinitamente maior do que achar, não, o cara que vai dar palestra sabe, e eu vim aprender com ele. Não. Nós estamos aprendendo juntos. Não é? Então, sem ter lido o livro, mas sendo muito... tendo tido muito privilégio de conviver com esse amigo que eu não conheci pessoalmente, por isso que eu digo, nunca leiam mais do que um capítulo de cada vez. Se você quiser ler para reter intelectualmente o que ele diz, você não vai achar nada. Você tem que ler um capítulo de cada vez, refletindo, meditando. Se não entender, volta, lê de novo, entendeu? Porque, na verdade, o trabalho que você faz é com você mesmo. E não é um trabalho de aprender para depois botar em prática. Não. É um trabalho que, à medida que você vai percebendo, essa percepção ela já é ação naturalmente. Está claro? Então, olha só. Ele começa dizendo assim: se pudermos salientar, esta não é uma palestra como usualmente se concebe ou um discurso sobre um assunto específico com suas instruções.
95% ou mais dos livros dele eram meras palestras que foram gravadas e reproduzidas. Então, se você lê um capítulo, é como se você estivesse lá na palestra, sentadinho, ouvindo ele falar. E mais, ele ia para as palestras, né? O Eduardo teve a oportunidade de conhecer o Krishnamurti pessoalmente. Ele ia para as palestras, o cara perguntava aqui: sobre o que o senhor vai falar hoje? Não tem a menor ideia. Ou seja, ele ia para a palestra com a mente vazia. A mente vazia, ela é receptiva à mente infinita. A mente cheia, que já sabe o que vai falar, que já tem tudo, ela vai só reproduzir uma coisa que já está lá na memória, que pode ser muito bom. Mas a coisa que vem fresca dessa dimensão infinita, ela tem uma vitalidade muito maior do que a mera reprodução de coisas que eu já sei. Eu vou estar repetindo coisas que eu já sei, né? Então, diz ele aqui, se pudermos salientar, essa não é uma palestra como usualmente se concebe, ou um discurso sobre um assunto específico com suas instruções. Não tem instrução. Ao invés disso, é uma conversa entre duas pessoas, entre você e o orador. Não sobre um assunto particular com o intuito de instruí-lo, ou para guiar e moldar suas ideias ou opiniões. Ou seja, o que a gente está falando aqui é para cada um experimentar em si mesmo. Não é para convencer ninguém de nada. Somos dois amigos sentados num banco em um parque, conversando um com o outro sobre os nossos problemas. Portanto, tenham em mente, durante essas conversas, isso às vezes ele está falando para um auditório com 1000 pessoas, até mais, né? Que somos dois amigos profundamente preocupados com o que está acontecendo no mundo, a confusão, o caos e a anarquia que existe pelo mundo. Eu me pergunto se você tem um amigo com o qual converse, a quem exponha seus sentimentos, seus conceitos, suas ideias, sua desilusão e assim por diante. Se você tem tal amigo, espero que o tenha, com quem possa discutir, investigar juntos, então nenhum dos dois tenta persuadir o outro, guiar ou moldar os pensamentos particulares. Assim, se o desejarem, conversaremos dessa maneira, explorando, investigando, nunca nos submetendo ao que o outro diz, nunca nos submetendo ao que o outro diz. Nunca expressando nossas próprias opiniões vigorosamente, mas conversando sem qualquer tendência, com grande amizade, que significa grande afeição, respeitando um ao outro, sem ter nenhum tipo de pensamento oculto, nem motivação oculta. Então, cada um de nós é um laboratório existencial. E a relação de aprendizado é uma relação de amigos que estão querendo entender juntos. Não é o que sabe ou o que não sabe. O que vai, isso é para as coisas técnicas. Para as coisas da mente finita, tem os doutores, os PhDs, as autoridades. Mas para compreender a vida, para compreender a si mesmo, para compreender o que nós estamos fazendo nessa passagem transitória aqui pelo mundo físico, para compreender o universo. Isso é tarefa da mente infinita, não é da finita. E aí, não existe autoridade, não existe quem sabe e quem não sabe. Existe a gente junto, tentando entender mais. E eu posso dizer para vocês, eu estudo Krishnamurti desde os 15 anos. Na época, ele me desafiava, eu achava que ele estava me xingando, o que esse cara está... Que ele fala da nossa sombra de uma forma muito direta, né? Depois a gente fundou lá em Brasília um centro de estudos de Krishnamurti, uma casa lá que tem uns 150 DVDs dele, e livros e tal, e lá se criou um grupo assim heterogêneo, que não era um grupo fixo,
Eu acho que em 10 anos juntos, eu entendi mais do que em 30 sozinho. Porque quando várias pessoas se reúnem para tentar entender juntos, com a mente aberta, sem aquela coisa da minha opinião é a que tem que prevalecer, né? Sem essa coisa de disputas intelectuais ou vaidades, ou seja lá o que for, o que acontece? A capacidade de aprofundamento aumenta muito quando várias mentes juntas querem entender a partir de um estado de não sei, né? Eu acho que nós, na sociedade dos homens, precisamos explorar mais isso, essa capacidade de investigar juntos, de olhar juntos, né? De nos esvaziarmos para podermos explorar a compreensão mais profunda que nós formos capazes da vida e da existência e de nós mesmos. E o Krishnamurti nada mais é do que um observador. Ele é um observador da vida, dos comportamentos, do que se passa dentro de nós, do que se passa fora de nós no mundo, das nossas atitudes. E aí, quando você assiste uma palestra, que significa ler um capítulo, mas ler com cuidado, com calma, com zelo, sem querer absorver para pôr em prática. Não. O que você está fazendo? Você está observando junto com ele. Ele está observando, ele está dizendo, olha aquela árvore florida de flores púrpuras, que está bem ali, que por sua vez leva o nome do Goethe aqui, de Brusque, né? Então, ele é um observador. E quando você tem essa oportunidade, você observa junto com ele. E essa observação, quem está fazendo é você, não é ele. Quando o observador é atento e o orador, quem estiver falando, escorrega na maionese, o observador, ele percebe, porque é uma observação atenta e sincera. E é isso que nós precisamos fazer nessa escola de verão. Aprender juntos, através de observar nós mesmos, observar a mente finita, observar a mente infinita, de uma forma em que nós possamos nos aprofundar, mergulhar e nos transformar para sermos agentes benéficos nesse mundo, agentes da transformação, sem querer ser melhor do que ninguém.